Amém. Glória a Jesus. O pastor Silvio está lá no Santa Rita. E logo mais nós estaremos no Jardim Briquet, né? Não mais aqui. Glória a Jesus. É no Briquet, ali já é Briquet já. Já é Briquet. Amém? Vou orar mais um pouco. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos diante do Senhor para receber o poder de Deus, que é o Evangelho, o único caminho que pode levar o homem à vida eterna, Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, que se fez carne e habitou entre nós, nos fazendo conhecer a verdade do Evangelho, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Te agradecemos, Senhor Jesus, por essa riqueza, por esse tesouro, Senhor Jesus, que o Senhor tem depositado em cada um de nós, vasos de barro. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor conduza as nossas vidas, Senhor, nessa palavra, para que nós venhamos permanecer crendo e sendo aperfeiçoados, Senhor, na medida do dom de Jesus Cristo em cada um de nós, até o dia que o Senhor vier nos buscar em nuvem de glória, Senhor, onde nós teremos, pelo seu poder, vencido a morte e o mundo, para habitar no reino de Deus, no reino dos céus, onde não haverá tentador, onde não haverá perseguidor, onde não haverá mais dor nem tristeza, Senhor. Acrescenta essa fé, essa esperança em cada coração. Abençoa aqueles irmãos que não puderam vir, que tenham a oportunidade de ouvir a pregação, e que essa palavra faça uma obra em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos de Santa Rita, que da mesma forma sejam abençoados pelo Teu Evangelho. É o que pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Jesus Cristo. Eu ontem estava conversando com um irmão, e é um irmão que está conhecendo a nossa fé. Ele trouxe um assunto bastante interessante, né? Eu não consegui responder ele ontem, e aí hoje de manhã eu mandei vários áudios e vídeos, fiz uns vídeos e tal, né? E pensei, esse assunto é bastante pertinente para a igreja. Eu senti de falar desse assunto com os irmãos, sobre profecias, né? Glória a Jesus. A gente sempre fala, né? É um assunto que vira e mexe, a gente toca nele porque é importante, né? Eu vou começar por um texto meio diferente. Vamos lá em Jeremias. Jeremias 14. Em Lucas 16:16, o Senhor Jesus disse assim: a lei e os profetas duraram até João Batista. E a partir de então, é pregado o reino dos céus, e todo homem emprega força para entrar nele. O último profeta foi João Batista. Então, o Pai, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antigos, né? Pelos profetas, mas a nós ele falou pelo Filho. Ainda que o profeta anunciou, né, ainda que os profetas anunciaram a vinda de Cristo, que João Batista preparou os caminhos do Senhor, nos últimos dias é o Filho que tem falado conosco, né? Nós aprendemos também que ainda que o Pai tenha enviado os profetas, quando a gente pega lá a parábola dos lavradores maus, a gente entende que quando Ele manda os seus empregados ali para pegar a sua parte dos frutos, né, que eles são maltratados, espancados, mortos, né, que ali a parábola está falando sobre os profetas, né?
Os profetas vieram e os profetas traziam uma mensagem para aqueles lavradores, são os anjos, né? E os anjos perseguiram e mataram, usaram, né, os judeus para matar os profetas e mataram os profetas. E aí ele disse: enviarei o meu filho, a esse eles terão respeito, né, porque é meu filho. E eles pensaram assim: vamos matar ele, porque aí ficamos com a sua herança, né? E o Senhor Jesus Cristo é aquele que não morreu, mas ressuscitou, né? Morreu, mas venceu a morte, né? O inferno não pôde detê-lo. Glória a Jesus. Então, nesse texto aqui de Jeremias 14, Jeremias é um profeta da amargura, né? É um profeta que viu a queda de Jerusalém, a queda de Israel para a Babilônia. Foi ele que escreveu Lamentações de Jeremias. Foi ele que descreveu a ruína do povo de Israel, a desgraça, a miséria. Jeremias escreveu até sobre a mãe que cozeu o próprio filho, porque o povo de Israel foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. E o Senhor do Velho Testamento disse assim: o meu servo, né, Nabucodonosor, foi usado como um servo para castigar o povo de Israel por causa de todo o seu pecado, a transgressão dos seus mandamentos, né? Então aqui, Jeremias 14, nós vamos ler só um trecho. Dá vontade de ler bastante, para fazer bastante sentido, para os irmãos entenderem, né? O que acontece aqui. Mas a gente não vai ter tempo, irmãos. Eu vou ler um pedacinho aqui. Verso 1. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem-se as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem suas cabeças, porque até as servas do campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. Os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais. Desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como o viajante que se retira para passar a noite? Porque serias como o homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu está no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor, acerca desse povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Então veja, eles confessam que são pecadores, que se desviaram, que não guardaram os mandamentos, não é? Clamam e recebem um não. Não existe misericórdia,
né? E aí ele vai dizer aqui, né? Verso 11. Disse-me mais o Senhor, não rogues por esse povo, para o seu bem. Olha que coisa, hein? Para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade. E o engano do seu coração é o que ele vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, que dizem, nem espada nem fome haverá na terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizaram será lançado nas ruas de Jerusalém. Por causa da fome e da espada, não haverá quem os sepultem, tanto a eles como suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Que coisa, né? Então, veja, no capítulo 15, só para a gente concluir essa parte aqui, ó. Disse-me, porém, o Senhor, verso 1, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, com os cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e com os animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra por causa de Manassés. Que coisa, né? Que coisa, hein? Então veja, esse texto aqui, ele é usado na religião, na teologia, né, para dizer que se deve permanecer naquilo que Deus ensina, que não se deve fazer falsa profecia, né? Hoje, nas religiões evangélicas, judaico-cristãs, se faz muita profecia. Então a pessoa fica lá em cima do púlpito, lá em cima do palanque, e profetiza e fala em primeira pessoa, como se fosse Deus, né? Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou abrir uma porta, que você é a menina dos meus olhos, que você vai ser exaltado, que isso e que aquilo, né? Então, existe um texto para eles, né? Os falsos profetas. Só que esse texto ele não pode ser usado para uma igreja. Por quê? Porque nunca jamais o Senhor Jesus, que revelou o Pai em si mesmo, né, disse assim lá em João 14, eu e o Pai somos um. Como que você diz isso, Felipe? Mostra-nos o Pai. Você tem andado tanto tempo comigo já e você não percebeu ainda que eu e o Pai somos um? Eu tenho falado do Pai para vocês e as obras que eu faço testificam que eu e o Pai somos um. Aquilo que eu ensino para vocês é o que eu vivo,
E para vocês isso basta. Vocês verem em mim o caráter de Deus. Olha para mim que vocês vão ver Deus. Como você diz assim, mostra-nos o Pai? Então eles entenderam que o Pai de Jesus não era esse Senhor. Mas eles entenderam que o Senhor Jesus era um profeta, ou um filho, como muitos até hoje só entendem Jesus como filho, não entendem Jesus como Deus. É um Deus que se fez filho, que se esvaziou da divindade, para num período viver como homem, e se sujeitar à lei. Então ele se sujeitou à lei. Olha, uma santa, né? Glória a Jesus. Deus abençoe, irmã. O Senhor Jesus, ele se sujeitou à lei. Ele cumpriu a lei. Ele se fez até como um cordeiro sem mancha, porque ele é o primeiro filho, né? O primogênito. Então, de diversas formas, o Senhor Jesus Cristo venceu. Em tudo ele foi vencedor, não é? E aí, ele nos dá a salvação, nos traz a verdade. Então, o que esse texto aqui nos mostra? Maldição. Olha, o que vai acontecer com a gente? Olha, vai acontecer 4 tipos de males. Alguns vão para a morte, outros vão para cativeiro, outros vão ser arrastados pelas feras. E etc, etc, etc. Vai ter tanta morte que não vai ter gente para sepultar os mortos. Porque eu não tenho misericórdia. Não adianta nem vir Moisés. Dessa vez, nem Moisés, nem Samuel me faria eu me arrepender. Não é? Então, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Jesus Cristo ensinando assim: e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. De maneira nenhuma. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Né? Então, mas eu vejo aqui então que havia uma reivindicação. Olha, a profecia correta é que vai acontecer tudo isso, toda essa desgraça aí. Mas tem gente profetizando bem para esse povo, né? Tem gente profetizando bem. Então, as religiões, elas pegam esse texto. Lucas, acabou. Vai lá para trás. Vai. Desculpa, irmãos. Então, irmãos, não existe uma forma da gente olhar para isso tudo e dizer que uma profecia é de Deus e que a outra é do diabo. Porque aquela que diz ser de Deus é a que está dizendo que vai matar, que vai destruir. E o Senhor Jesus não ensinou essas coisas, não é? Então, quando nós observamos algumas doutrinas, nós entendemos de onde vieram, né? Então, tem uma doutrina muito forte, que é a doutrina calvinista, de Calvino, que diz que o Senhor, Deus, Ele já escreveu toda a história, Ele é soberano de uma tal forma, que tudo que aconteceu e que vai acontecer, foi Ele mesmo que escreveu. Tudo acontece pela vontade dEle, é do jeitinho que Ele quer. Então, até o diabo é de Deus, e eles até falam, né, que é o diabo de Deus, né? Então veja, isso é um pecado muito grande, porque o Senhor Jesus Cristo disse que veio desfazer as obras do diabo, e quando o Senhor Jesus desfaz as obras do diabo, Ele desfaz o Velho Testamento. Quando o Senhor Jesus desfaz as obras do diabo,
ele vence a morte, ou o ministério da morte não tem mais poder sobre os homens, porque Jesus venceu. Quando o Senhor Jesus Cristo é interrogado por Herodes, por Pilatos, ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade, para falar da verdade. E ele diz assim: mas o que é a verdade? O Senhor Jesus falou muito sobre a verdade. Então, existia uma mentira tão grande, tão grande, tão grande, que foi contada tantas vezes, que até o dia de hoje as pessoas estão presas nela, na mentira. E Jesus veio desfazer a mentira, e veio trazer a verdade, não é? Então, eu vou pegar um outro exemplo, volta aí, 1 de Reis, capítulo 22. Primeiro de Reis, capítulo 22. Nós vamos ler um pedacinho do começo dele, só para fazer um pouquinho de contexto, tá bom? Acharam? Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, o rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, que era Acabe, né? E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá, que é o rei de Judá, né? Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor te entregará na mão do rei. Então, estava uma paz, mas ele pensou assim: não, aquelas terras lá de Ramote e de Gileade são nossas. A Síria está lá, toda pomposa, usando as nossas terras. Eu não vou deixar isso barato, não. Vamos lá? Eu e você, os seus soldados, os meus soldados, Judá e Israel, vamos atacar esse povo. Aí Jeosafá disse: consulta aí o profeta. Consulta o profeta para ver como que vai ser. Não é? Vocês perceberam que é o que acontece em algumas religiões? Ele vai tomar uma decisão, ele vai consultar o profeta. Então ele vai buscar a palavra na igreja, né? Ele vai buscar a palavra. Vocês fazem isso aqui, de vir buscar a palavra para tomar uma decisão? Aqui existe algum tipo de profecia em que vocês entram aqui para saber se vocês vão comprar, vão vender, se vocês vão casar, se vocês vão separar? Não, né? Não existe. Por quê? Porque Jesus não ensinou isso. Em nenhum momento. O Senhor Jesus nos ensinou a crescer no conhecimento, a sermos sãos na fé, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando aquela mulher samaritana pergunta, fala assim: Senhor, vejo que o Senhor é profeta, mas como o Senhor está indo lá para Jerusalém, ou seja, você não é dos nossos, né, daqui de Samaria, e a gente não abre mão
a gente acredita que é aqui o lugar que se deve adorar a Deus. Mas vocês dizem que é lá em Jerusalém que se adora a Deus. Já que o Senhor é profeta, então quem que está certo? Nós ou vocês? É isso que ela quis dizer. E aí o Senhor Jesus diz que chegará o tempo que nem em Samaria e nem em Jerusalém, não é? Mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito e em verdade não é cantar um louvor que a letra do louvor é correta. Louvar um louvor também adora a Deus, né? Mas adorar a Deus em espírito e em verdade é viver uma vida piedosa, segundo o Evangelho, com obras de justiça, que são feitas em Deus. O Senhor Jesus disse que nós glorificamos ao Pai quando nós somos obedientes. Então você glorifica e você adora a Deus na verdade, vivendo a verdade. Não é fazendo sacrifício, não é sendo religioso que você adora a Deus. Você adora a Deus em espírito e em verdade, sendo espiritual, pela verdade do Evangelho. É muito profundo esse texto, né? Então, irmãos, a sequência desse texto aqui de 1 Reis vai trazer uma bomba. Isso é uma bomba, né? Então, ele falou assim, e aí, toca aqui, vamos lá, nós dois, vamos juntar aí, vamos fechar nós dois aqui, ó. Aí ele falou, peraí, vamos buscar o profeta primeiro. Tá bom, chamou 400 profetas. 400 profetas. E na conversa deles, o Jeosafá diz assim para Acabe, mas não tem um profeta do Senhor aí não? Ou seja, tinham profetas e tinham aqueles que eram profetas do Senhor, né? E aí ele falou, eu não gosto de chamar os profetas do Senhor, porque eles só falam o que eu não quero ouvir. Eu quero ouvir o quê? Eu quero uma profecia que diga que eu vou e vou ter vitória. Mas toda vez que eu chamo um profeta do Senhor, ele fala que eu vou ter prejuízo. Eu odeio eles. Quer ver o texto? Ó? Deixa eu ver se eu acho agora, né? Acho que eu vou ler direto o texto, não vou precisar achar essa parte não, senão eu vou perder muito tempo aqui. 8? É isso aí. Verso 8, ó. Então disse o rei de Israel a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todo os consumir. Então olha que interessante, enquanto eles ficavam lá sentados, iam se apresentando vários profetas. Olha, vocês vão ganhar desse jeito. Olha, vocês vão ser vitoriosos daquele jeito, daquele outro jeito. Profecias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Vocês vão ter vitória. Verso 13, ó. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo,
Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala, você vai lá, ele está te chamando lá. Você não vai falar que ele vai ter problema, porque está todo mundo falando que ele vai, ser vitorioso. Então, chegando lá, você não vem com essa história de dizer que eles vão morrer, não, hein? Não me decepciona, porque ele já está dizendo lá que você só fala mal. Verso 14, porém Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser eu falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse, até quantas vezes eu te conjurarei, que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá, eu não te disse que nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha só agora que interessante, irmãos. Então, aconteceu esse fato. Um monte de profeta profetizando, pode ir que vocês vão vencer. E quando vem Micaías, ele diz, não, eu vi vocês dispersos no monte, ou seja, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Deus não está com vocês nesse negócio, não vai. Volta para casa em paz e não vai para lá. Né? Não vai para lá. E aí, na sequência, ele faz uma profecia e conta o que aconteceu, como que as coisas acontecem no mundo espiritual. Olha o que ele diz. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Verso 19. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe, ou seja, o rei de Israel, para que suba e caia, ou seja, e morra em Ramote Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, o Senhor, né? Tu o induzirás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaá, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e o tornai a levar a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E aí, acontece na sequência aqui, então, aquilo que Micaías profetizou, né? Eles morreram, Acabe morreu nessa guerra contra os sírios por Ramote de Gileade. Então, é confuso o texto, né? Então lembra, a gente estava lendo Jeremias, aonde Jeremias intercedia pelo povo, mas ele dizia, não adianta, e você não insiste não. Não interceda por esse povo para que eles fiquem bem, porque não adianta, eu vou arrebentar com eles. É 4 tipos de males, né? E quem está profetizando aí a favor que vai dar tudo bem, vai ficar ainda pior para eles, né? Então eu disse, as pessoas usam esses textos para dizer que existe então lá no Velho Testamento uma profecia que vinha de Deus,
dos profetas do Senhor e tem a profecia que vem de profetas falsos profetas, né? Então eles usam o Velho Testamento para ensinar sobre a falsa profecia. Mas só que aqui, nesse livro de 1 Reis, nós vemos que tanto nas profecias em que o homem se dá bem, como naquelas em que não se cumpre, não é? A profecia vai e cai por terra, se provando uma mentira, e aquele que profetizou um falso profeta. Pelo Evangelho a gente entende que tanto uma como a outra não provém de Deus. Porque nunca, jamais haveria um concerto no céu onde o Senhor reuniria anjos e diria assim para ele: quero matar Acabe. Alguém tem uma ideia aí? Quem é que pode me trazer aí uma ideia? Como a gente vai derrubar Acabe? Aí saiu um lá no meio deles e falou assim: eu tenho uma ideia. Eu serei o espírito da mentira na boca dos seus profetas. Então todos aqueles que ficaram ali no ouvido de Acabe: não, pode ir, a terra é nossa, o Senhor está contigo, esses 2 chifres de ferro aqui, veste eles, faz isso, faz aquilo, porque vai dar certo, o Senhor é contigo, né? Na verdade foi o quê? Um espírito da mentira que foi colocado pelo Senhor, chancelado, autorizado, abençoado, entre aspas aqui bem grande, tá? Vai que eu vou contigo, você prevalecerá, e o espírito da mentira vai enganar e ele vai morrer, não é? E morreram soldados, morreram muitos nessa guerra aí. Então, veja, a profecia lá do Velho Testamento, não é? Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Tem um outro texto, eu acho que está em Gálatas, ou está em Pedro, acho que está em Pedro. Vou ver se eu acho aqui. Vamos ler só um pedacinho de Hebreus 11. Não é Hebreus 11 coisa nenhuma. Espera aí. É Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Aquele texto que fala assim: é como uma pequena luz que ilumina um lugar escuro. Pesquisa, vê se você acha. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, que é aquele texto que eu tinha falado antes, né? Então Deus falou pelos profetas, falou. Tem profeta que profetizou demais acerca de Jesus Cristo, mas eles estavam nas trevas. Eles viviam nas trevas. O próprio profeta disse, né? Andamos apalpando como cegos ao meio-dia, e eis que só há trevas, só há trevas. Então eles estavam nas trevas. Deixa eu não. 2 Pedro, né? Sabia que era 2 Pedro. Vamos ver aqui. Achei. Deus abençoe, irmão. Capítulo 1 de 2 Pedro, verso 19. Olha o que diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz
que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, ele está dizendo aqui um texto, não é? Quem que é a estrela da alva? A estrela da manhã? Jesus Cristo. Então, ele fala com Hebreus aqui, Pedro, de forma que ele faz com que eles se lembrem de uma época em que eles viviam nas trevas e que havia uma pequena luz iluminando num lugar escuro. Ou seja, haviam profecias que apontavam para Jesus no meio de um monte de profecia de trevas. Então, por isso que você vai ver no próprio livro de Isaías, que é o livro que contém mais profecias acerca de Jesus Cristo, ali vão ter muitas profecias falsas, profecias da carne, né, onde ele foi conduzido por esses anjos, como o de Jeremias, como o de 1 de Reis, que nós lemos. Então existem, a profecia hoje foi anulada? Não foi anulada. Está cheio de falso profeta, profetizando coisa dos anjos, aniquilando vidas, famílias, profetizando maldições, profetizando bênçãos. Uma pessoa que recebeu uma profecia de um bem material e alcançar esse bem, essa pessoa fica presa na mentira. Essa pessoa não vai ter um encontro com a verdade porque ela vai se fechar para a verdade. Se um dia alguém falar alguma coisa contra, como essa palavra aqui está falando, a pessoa não vai aceitar. Por quê? Porque um dia um profeta abençoou a vida dela, né? Então, é necessário nós andarmos com entendimento. Então, por isso que nós não profetizamos, por isso que nós não ficamos aqui, eis que eu te digo, pois o Senhor manda te dizer que você entrou aqui nessa noite, assim, assim, assado, e o seu filho enfermo, e o médico disse que a enfermidade do seu filho não tem cura, mas aonde está escrito que é morte, o Senhor manda te dizer que é vida, e começa a mudar a voz, não é assim, irmã? Você riu, né, irmã? Não é assim mesmo? O Senhor manda te dizer que é vida, e muda a voz, e fala grosso, e mexe, e faz aquilo ali é espírito imundo, isso é possessão demoníaca, engano. Jesus não ensinou isso. Ah, mas não tem profecia no Novo Testamento? Tem. O livro de Apocalipse é uma profecia pura, né? Existe a profecia. Mas, eu vi que o tempo já foi. Lá em 1 Coríntios, ele começa a falar sobre os dons. Ele começa a corrigir a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto estava com uma algazarra de falação de línguas, não é? E quando ele começa a falar desse assunto, ele entra acerca dos dons, e ele começa a falar dos dons. Então ele vai dizer que o dom de línguas edifica quem manifesta em línguas e não quem ouve. Porque a pessoa que ouve não entende nada. Então não tem proveito, não se tira proveito nenhum daquilo ali, não é? Depois ele vai dizer que Deus deu dons para os homens, cada um segundo da forma como ele quis. Então um tem o dom para evangelizar, o outro tem o dom para profetizar, um tem o dom da ciência, etc, etc. Então o profetizar é você pregar o evangelho tendo sido inspirado pelo Espírito Santo. Isso é profetizar. Não é revelar o futuro. A profecia, ela pode ser, sim, não é, uma manifestação de Deus, um alerta, de alguma maneira que prepare,
te oriente para que você não caia numa cilada? Pode ter alguma coisa assim? Pode. Não estou dizendo que não existe, não é? Mas a profecia principal que a palavra ensina para a igreja, que o apóstolo Paulo ensinou, é a pregação do evangelho. Então, o que eu posso dizer, irmãos, com autoridade, com experiência de vida, não é? Que quando eu venho pregar o evangelho, eu não simplesmente escolho um texto e falo assim, vou falar desse texto aqui hoje, não é? Antes disso eu orei, antes disso eu pedi, antes disso eu fui inspirado, eu sinto, muitas vezes, de uma forma muito forte, Deus, eu sinto que eu tenho que falar sobre aquele assunto. Não consigo explicar como. Mas eu vou abrir a Bíblia, eu vou pregar o Evangelho. Então, o irmão muitas vezes vai sair daqui com um entendimento, com uma lição do Novo Testamento, que Deus enviou através de uma profecia. Sem dúvida nenhuma, é assim que o pastor Silvio também. Sem dúvida nenhuma. Então, não vai ter uma voz falando, o Senhor manda te dizer isso e aquilo, não é? Mas também não é somente um estudo, não é somente um texto aleatório, me deu vontade de falar isso, né? Mas eu procuro ouvir a voz do Espírito. Então já aconteceu muitas vezes de eu vir pregar e eu entender que eu tinha que falar sobre um assunto, mas na hora que eu abro a Bíblia para consultar, muda a palavra. Eu percebo que não era aquilo não, era na verdade alguma coisa que eu achei que era, mas eu estava errado, não é? Então, glória a Jesus. O que o Evangelho ensina? O Evangelho ensina que nós devemos ser cheios do conhecimento, cheios, plenos da sabedoria espiritual, não é? Então nós estamos no caminho certo, porque nós vivemos isso. Nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a palavra de Cristo, não é? Aquilo que Ele ensinou e que Ele mandou a gente fazer. Pregar o Evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho dito. E nós temos feito essas coisas, não é? Hoje o irmão Fernando mandou um texto para mim, 2 Coríntios, para a gente terminar. Capítulo 2. 2 Coríntios 2. Verso 14. Glória a Jesus. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para morte, mas para aqueles cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade. Antes como de Deus, na presença de Deus, né? Então, o que é ser um bom perfume de Cristo? O perfume, né, uma pessoa que toma um banho e passa um perfume, quando ela entra num lugar, todo mundo sente o perfume, né? É uma coisa que sai dela e perfuma o ambiente. Então é uma figura, e ele usa a palavra conhecimento, é através do conhecimento. Então, esse perfume de Cristo é o conhecimento de Cristo,
é o evangelho de Jesus Cristo na sua vida. É entendimento, adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é adorar a Deus, é você viver com entendimento, uma fé sã. E não uma fé que hoje recebe uma profecia para fazer tal coisa. Aí vai, visita a casa de alguém, recebe outra profecia, e do nada, uma profecia que Deus vai pôr a mão no seu filho. Não é? Irmãos, se um dia alguém te embaraçar na sua família, de alguma maneira você se embaraçar a ponto de acabar se envolvendo no meio de um movimento de oração, né? O ideal é a gente nem participar dessas coisas, né? Porque fatalmente vai ter ali uma invocação de anjo, né? Mas nunca aceite uma profecia, irmãos. Ah, eis que eu te digo, está repreendido em nome de Jesus. Não profetiza para mim não, porque eu não creio. Profetiza para os outros, para mim não. A minha fé não é assim, não é? Por quê? Porque, irmão, você vai comer comida estragada. Vai vir algo terrível pelos anjos na sua vida, né? Então, não aceita de maneira nenhuma, alguém orar, alguém que você não conhece, impor as mãos sobre você, orar, de jeito nenhum. Não, orar com a mão na minha cabeça, pode esquecer, não ora por mim não. Com todo respeito, não te conheço, não sei qual que é a sua fé, e o Evangelho me ensina que eu não posso receber oração com imposição de mão de gente que eu não conheço. Te agradeço, que Jesus abençoe a sua vida, mas isso é zelo, tá? Não leva a mal. E sai fora disso, não recebe oração, não recebe profecia de ninguém, irmão. Você tem entendimento, você tem que seguir pelo conhecimento do Evangelho. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido e que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, em nome de Jesus.